Eu quero, nesta oportunidade, te cumprimentar com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus, que o amor do Senhor esteja na tua vida e na vida de toda a tua família. Hoje nós vamos meditar numa passagem bíblica que nós encontramos no livro de Mateus, o capítulo 25, a partir do versículo 1. Eu vou ler apenas 2 versículos, mas nós vamos meditar no versículo 1 até o versículo 13. O primeiro e o segundo versículo é o seguinte: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Nós estamos aqui diante da parábola das 10 virgens. O Senhor Jesus conta essa parábola no capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E ele mostra aqui o foco principal dessa parábola é a vigilância. É estarmos preparados para encontrarmos com o Senhor no grande dia do arrebatamento. Muitos dias de hoje, pessoas estão se preparando espiritualmente. E isso é um fato perigoso. Porque nós não estamos preparados. Pode acontecer o arrebatamento, que é questão de milésimos de segundo, e a pessoa ficar. Então, essa parábola vem nos confrontar espiritualmente e nos mostrar que nós devemos estar vigilantes, preparados para encontrar com o Senhor. E aqui o Senhor trata da cultura judaica, onde ele mostra 10 virgens, jovens, donzelas, que participavam do cortejo nupcial de um casamento. E aqui ele mostra que dessas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Se nós observarmos da parábola, focando na pessoa das 10 virgens, nós vamos observar que todas elas eram virgens. Todas elas eram donzelas, moças. Todas elas estavam vestidas apropriadas para a festa. Todas elas estavam com as suas lâmpadas acesas. Todas elas estavam esperando participar da mesma festa. Mas houve uma diferença. A Bíblia diz que elas a esperar, enquanto as prudentes, além de ter as suas lâmpadas acesas, elas tinham azeite, combustível de reserva. As insensatas, as loucas, apenas com as lâmpadas acesas, mas não tinham combustível de reserva. E pelo desenrolar da parábola nós observamos que o noivo tardou e todas as 10 tosquenejaram esperando o cortejo nupcial passar para elas acompanhar. Mas aí a Bíblia diz que à meia-noite, está no verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo sair ao encontro. Então tinha o arauto que gritava, mostrando que o noivo estava se aproximando. E até que as 10 virgens, elas se despertam. Mas quando as 10 virgens se despertam, aí acontece a diferença. Quando as lâmpadas estavam se apagando, as prudentes, que estavam com azeite de reserva, colocaram nas suas lâmpadas, enquanto as insensatas, que não tinham azeite, combustível de reserva, ficaram numa situação difícil. Elas até pediram o azeite das prudentes para que repartisse com elas, mas não era possível, porque o azeite das prudentes só dava para elas mesmas. O que nós observamos com isso? Toda a nossa vida de justiça, de santidade, de consagração, serve para nós mesmos. Cada qual dá conta de si. Você, meu amigo, tem que fazer a sua parte. Eu não posso fazer por você, ninguém pode fazer, você é que faz por você mesmo. Enquanto as prudentes, vão ao comércio lá, compram, quando elas foram,
Diz a Bíblia que o cortejo passou, as virgens prudentes acompanharam o cortejo, entraram dentro da casa lá, onde estava acontecendo a festa, e depois chegaram as loucas, as imprudentes, as insensatas, pedindo para entrar na festa, mas nós observamos que não tinha mais possibilidade. Ou seja, meu irmão, perdeu o arrebatamento, perder uma vida de encontro com Deus, de estar com o Senhor, não há outra possibilidade. Aí a gente observa, no versículo 11, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, em verdade vos digo que vos não conheço. Ou seja, elas procuraram tarde demais. E a recomendação da palavra é, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Então o momento é agora, o momento é hoje. Muitas pessoas dizem, amanhã eu vou ter um concerto com Deus, amanhã eu vou aceitar Jesus e vou obedecer a palavra. Amanhã, hoje não. Mas pode acontecer nesse intervalo de hoje para amanhã, acontecer o arrebatamento, ou até mesmo a partida para a eternidade. E nós temos que estar preparados. Aí o versículo 3 diz assim, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então fique com essa mensagem. Te prepara, meu amigo. Esteja preparado, de prontidão. Porque um dia você vai se encontrar com Deus. E o que você vai apresentar ao Senhor? Deus te abençoe, Deus te ajude, em nome de Jesus.